Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa aqui, o programa Consciência Próspera, ao vivo pela TV Biosegredo, esse programa de entrevistas, onde todas as terças-feiras nós estamos aqui transmitindo com convidados, com pessoas, assuntos interessantíssimos relacionados com desenvolvimento da consciência próspera, desenvolvimento das potencialidades humanas, possibilidades espirituais, não de uma forma separada, mas de uma forma conjunta e integral, né? Onde a pessoa está realmente expressando essas constituições, confabulando essas ideias com as dicas e experiências dos nossos convidados, para nós desenvolvermos uma vida melhor. E hoje nós temos duas convidadas especiais para falar sobre dois temas. Um primeiro tema vai ser coach sistêmico, e o segundo tema vai ser sobre desbloqueio financeiro. Então é um dos temas que a gente vai estar abordando aqui no programa Consciência Próspera de hoje. Bastante interessante mesmo. Nossa primeira convidada é a Lucy Sintra, que vai estar falando aqui sobre coach sistêmico. Eu vou perguntar, tudo bem, Lucy? Tudo bem? Muito bem. Como é que começou a sua carreira? Como é que começou a sua carreira em relação ao coach? Como é que você começou a se interessar por esses estudos? Bom, a primeira vez que eu comecei a fazer coach foi o coach americano, que é o mais conhecido, né? Sim. E o coach americano, eu comecei a fazer, foi a formação até o master, e você vai sempre pensar em metas, em objetivos, certo. Aonde você quer chegar, como vai chegar, quais os obstáculos, quais os recursos, mais a cultura americana, né? Aí no decorrer da aplicação do coach, eu percebi que as pessoas terminavam o processo do coaching, elas retornavam àquilo que elas eram antes. Sim. Daí eu comecei a pesquisar, estudar o coaching europeu. O coaching europeu ele tem um foco um pouco diferente do coaching americano, porque ele se preocupa com a transformação do cliente durante o processo. Entendi. Então o que acontecia é que nesse processo anterior as pessoas tinham que... vamos supor, eu pego uma pessoa de uma grande empresa, ela tem metas para atingir, ou ela quer mudar de carreira, enfim, alguma coisa. Mas enquanto ela está naquele processo, o que eu tenho, o que eu preciso desenvolver, que competências eu preciso desenvolver, quais os meus talentos, quais pontos fracos, quais pontos fortes... Tudo isso é um processo intenso de transformação, mas quando acabava o processo, então vamos supor, mudou de carreira, a gente se despede. A pessoa vai acomodando novamente, ela deixa de usar constantemente aquele processo instigador que o coaching tem, aquele processo de levar a pessoa a mergulhar dentro dela e saber quando ela pode, por quê, buscar os recursos. Ele naturalmente se acomoda um pouco. Em relação a esse processo de que o coach desenvolve, que, na sua opinião, qual que seria o primeiro ponto que para o despertar, para o desenvolvimento dos talentos da pessoa, que o coach, bom coach, deveria utilizar para que a pessoa realmente alcançasse aquilo que ela almeja alcançar? Bom, na verdade, quando você começa a conversar com o cliente, você precisa saber quais são os sonhos dele. O que ele pretende, e para ele atingir aqueles sonhos, o coach sistêmico ele tem uma vantagem um pouco diferente que os demais. Qual seria? Que o coach sistêmico ele leva em consideração todas as pessoas envolvidas no processo, todos os elementos envolvidos no processo. Vamos supor, se eu desejo mudar uma profissão, eu tenho que ver... Eu não posso simplesmente pedir demissão, montar uma nova empresa, mudar. Eu tenho minha família, tem os outros que se relacionam comigo, como é que eles vão ser impactados pelas mudanças, emocionalmente mesmo, internamente, como é que eu vou lidar com as minhas partes, porque o coach sistêmico usa muito de constelação individual, usa muito de neurolinguística, então a gente tem partes nossas, vamos supor, eu às vezes quero fazer uma determinada coisa, mas tem uma parte minha que quer, outra parte minha que não quer, e quando eu não tenho consciência disso, eu me saboto, eu não atinjo aquele resultado. Então, como eu sei como é que se dá esse conflito interno das partes em mim, eu posso estabelecer uma negociação. Então, na verdade, quando você tem o coach, o que é que ele faz? O processo de coaching leva você para um autoconhecimento muito grande, uma nova consciência. E você vai levantar todos os prós que você tem, desenvolver todas as qualidades que você tem e buscar novas maneiras de buscar novos caminhos se você tiver bloqueado alguns, né?
Então, pelo que eu entendi assim, na sua fala, é que a pessoa, para ela desenvolver o sucesso na vida dela, na carreira dela, seja um processo de relacionamento, ela deve ser, então, congruente com essas partes, integrar essas partes. Tudo, as partes integradas, o emocional dela. Quando você traça uma meta dentro Sim. do coaching, por exemplo, sistêmico, você tem que ter claro o seguinte: qual é a meta minha, qual é a meta do patrocinador, que é a empresa, qual é a meta do meu chefe. Então você tem que ter essa clareza de todas as metas, e a sua meta interna. Não adianta você estar numa empresa e falar, bom, a meta da empresa é essa. Será que você acredita naquilo? Será que você quer aquilo para você? Quando você fala na visão, eu tenho uma visão, minha visão de futuro é X. Mas a visão, quando o coaching sistêmico olha isso, a visão de futuro da empresa, do patrocinador, minha, das partes, das pessoas que convivem comigo. E se eu estou falando de uma empresa, eu tenho que ver todas as diretorias, os fornecedores, o mercado, todos os colaboradores, quer dizer, são vários elementos juntos, né? Sim. Tem que ver a ecologia para estruturar aquelas metas. Exatamente. Né? Qual é o preço que eu vou pagar pela mudança? E depois, uma coisa que a maioria dos coaches não vê, dos coaches, é o seguinte: o que acontece depois da mudança? E o que acontece depois da mudança? É isso que a gente vai levantar sempre. Porque o coach, eu como profissional, eu não tenho as respostas. Sim. Eu não preciso ter a formação do meu cliente. Mas eu tenho todo o processo de levantar as questões e de colocar o cliente numa meta-posição. Ou seja, ele vê o processo e ele vê de fora, com todas as questões, ele consegue perceber como que aquelas peças se movem. E também uma técnica interessante do coaching sistêmico é como se fosse uma constelação individual. Sim. Eu vou colocar blocos de madeira representando os fornecedores, o mercado, a diretoria financeira, a diretoria de recursos humanos, e eu vou perceber como elas se movem ali. Então, explica um pouquinho mais para os nossos amigos, que pode ser que estejam acompanhando pela primeira vez, sobre essa questão da visão sistêmica. O que seria essa visão sistêmica? O que seria essa constelação que você está exemplificando, assim, para elas compreenderem melhor? Como é que funciona isso? Quando você fala em visão sistêmica, você vê o todo. Todas as partes que fazem parte daquele todo, né? Então, se eu tenho uma empresa, eu tenho um objetivo, eu tenho que saber uma decisão minha num determinado setor, como é que ela vai impactar cada setor. Como é que todos vão ver aquilo, como o mercado vai ver aquilo, como meus concorrentes vão ver aquilo, como os colaboradores vão sentir, participar com aquilo, como é que aquilo lá vai ecoar em todas as diversas diretorias. Então, não é simplesmente tomar uma decisão. Então, eu tenho que antever todas essas consequências nos diversos setores, quais vão ser e o que vai acontecer pós-decisão. E eu tenho que desenvolver um pouco esse raciocínio lateral, essa lateralidade. Começar a olhar para os lados para perceber que tem mais coisas do que simplesmente eu tenho uma meta, um objetivo, eu vou chegar lá. Eu tenho que ver, o coaching sistêmico faz com que você olhe todo o entorno, o sistema inteiro, percebendo que todas as coisas estão relacionadas. E muitas vezes as pessoas conseguem, por exemplo, visualizar uma meta, aquele processo onde ela quer chegar, mas muitas das vezes ela falta um pouco talvez até por falta dessa congruência, um pouco dessa gana, desse compromisso com o sucesso. Eu acho que o coach também vem para ajudar nisso, né? Tem. O coach tem umas técnicas muito interessantes. Ele tem uma técnica chamada tetralema. Tetralema? Quando eu estou entre dois pontos de vista, não sei se eu vou ser advogado ou engenheiro, eu tenho um dilema, concorda? Agora, quando eu falo em tetralema, eu tenho vários aspectos. Então, o tetralema é uma técnica do coaching sistêmico que você pode escolher isso, aquilo, isso e aquilo juntos, nem isso nem aquilo, ou uma coisa totalmente nova. Então, existe uma técnica que você vai fazer, né, que você vai observar onde você se encaixa. E tem outra, assim, que a gente não pode explicar muito, que é o pulo do gato, que é a pergunta do milagre. A pergunta do milagre. A pergunta do milagre é assim, é um campo de soluções. Mas é um campo de soluções, quer dizer, o campo da solução que o cliente não pensou ainda. Porque senão ele já teria chegado na conclusão. Sim. Quando a gente fala em campo da solução que você não pensou, nem imaginou, eu lembro de uma frase do Einstein que ele fala assim: para você ter uma solução,
você não pode usar o mesmo tipo de raciocínio que criou o problema. Você tem que sair completamente fora daquilo. E normalmente as pessoas querem atingir uma resposta, mas elas seguem aquele mesmo tipo de raciocínio que criou o problema. Então fica meio difícil, né? Vão ficar meio emparedado, né, naquilo. E aí o coach auxilia nisso, né? Para sair daquela parede, eu sou meio daqueles apaixonada, bloqueios. você vê que eu me entusiasmo, eu sou apaixonada pelo coaching sistêmico. Quando ele usa a técnica das constelações, como é que é, para quem não conhece? É como se fosse uma constelação individual. Então eu vou colocar, eu posso fazer na mesa, com pedras, com blocos de madeira, ou posso fazer no chão, colocando cartolina, fazendo aquilo que as pessoas na neurolinguística chamam de âncoras espaciais. Então, por exemplo, tem algumas diretorias que não se relacionam. Então, eu vou estipular diretoria tal, outra diretoria, as diversas diretorias. E no coaching sistêmico, quando você coloca uma questão e você entra em contato com aquilo, aí você tem que conhecer a física quântica, o Rudolf, os campos morfogenéticos, né? Então, você entra no sistema do cliente. Então, quando você entra nessa âncora espacial da diretoria financeira, por exemplo, e está dentro daquele campo, você consegue sentir como aquela diretoria se sente em relação à outra. Então você vai experienciando cada modo de sentir, de olhar, de ver dentro de cada uma das diretorias, no caso, dando um exemplo, né? Muito bem. E a gente agora vai para um rápido intervalo. Fique com a gente, que nós estamos aqui com o programa Consciência Próspera, ao vivo aqui pela TV Biosegredo. Voltamos já já.